A minha pergunta é somente uma. Por que não é sempre assim, Manchester United? Por que não é sempre assim? Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e vamos falar sobre Liverpool 2, Manchester United 2. Eu sei que você estava esperando um atropelo do Liverpool, eu sei que você estava esperando uma derrota histórica do Manchester United. Eu também estava, mas não é assim que funciona o futebol, porque o futebol tem a tal da camisa, a tal da tradição, que ela pesa, que ela muda as histórias dos jogos, mesmo quando a gente acha que já estão definidos. Futebol. É por isso que a gente é apaixonado por futebol. O papo é esse. Empate em Anfield, 2 para o Liverpool, 2 para o Manchester United. Um jogo bem animado, de fato, assim, um jogo que teve muita intensidade, chances de gols para os dois lados. O Manchester United conseguiu criar algumas boas oportunidades, assim como também o Liverpool. Uma boa atuação em geral do Manchester United, né? É bom já pontuar isso logo de início. Alguns acabaram destoando disso, vamos comentar um pouco mais sobre isso, mas em geral, uma boa atuação do Manchester United, o que remete à pergunta lá do início do vídeo. Por que não é sempre assim? Por que o Manchester United precisa sofrer tanto se a gente é capaz de entregar jogos como esse contra o Liverpool? E antes da gente começar a falar do jogo em si, deixa eu convidar vocês logo para participarem do grupo VIP Manutd BR lá no WhatsApp, porque é por lá onde a gente conversa, onde a gente tem um bate-papo mais franco com vocês, onde a gente tem uma ligação direta com os torcedores do Manchester United. Toda a equipe da Manutd BR está lá, também já tem vários e vários torcedores do Manchester United por lá, é por lá que a gente tem esse contato mais direto. É só vocês lerem o QR Code que está deste lado aqui na tela, ou clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui para que vocês participem do grupo VIP do Manchester United Brasil lá no WhatsApp. Lembrando que além de vocês estarem participando do grupo, recebendo conteúdos por lá, conteúdos antecipados e conteúdos exclusivos, vocês também estarão ajudando e muito o nosso projeto. E agora vamos falar do jogo e vamos começar falando sobre a escalação do Manchester United. Escalação essa, esse 11 inicial, que parece ser o que o Rubem Amorim tem como ideal. Talvez ideal seja a palavra muito forte, mas pelo menos o que ele tem mais segurança, mais confiança em colocar em campo nesse momento, né? Momento que continua sendo muito ruim. Esse empate contra o Liverpool é bom, relativamente bom, mas o momento ainda é muito ruim. E essa escalação é a que o Rubem Amorim vem usando mais, já repetiu essa formação. Então, aparentemente, é a que ele tem mais confiança em colocar em campo, que é com o Onaná no gol, 3 zagueiros, o De Ligt, o Martinez, né? O De Ligt na direita, o Martinez na esquerda e o Maguire jogando centralizado. Linha de meio de campo formada pelos dois alas, o Mazraoui pela direita e o Dalot pela esquerda. Jogando mais centralizados ali, a gente tem o Ugarte e o Kobbie Mainoo. Mais à frente, Bruno Fernandes fazendo a armação junto com o Amad Diallo e o Rasmus Højlund lá de centroavante. Ele já repetiu essa formação, né? A primeira vez que ele está utilizando, e parece que ele se sente mais confiante nessa formação. Eu gosto dessa formação, apesar de eu achar que a gente poderia ter o Amad Diallo jogando como ponta, né? Eu acho que ele consegue render mais por aquela posição e a gente consegue ter um time mais ofensivo, né? Um time com uma cara que gosta mais de atacar, com o Amad Diallo jogando pela ponta, mas eu entendo também que o Rubem Amorim está tentando primeiro resolver o problema defensivo, que ainda é muito grande, então pode ser por isso que ele esteja preferindo colocar 2 laterais na ponta, até porque é mais fácil você ensinar um lateral ser ala do que um atacante ser ala, então pode ser por isso, mas essa é a única ressalva que eu faço. O restante do time eu curto essa formação, né? Claro, tem um Dalot na lateral esquerda, na ala esquerda, mas é questão de necessidade, de fato. Enfim, não tem muito o que mexer além dessas posições que eu estou citando aqui. E você, o que acha? O que acha dessa escalação do Rubem Amorim? Gosta dessa escalação? Faria algumas mudanças? Cita aí nos comentários, por favor. Enfim, com essa escalação, o Manchester United iniciou a partida e iniciou com segurança. É claro que o Liverpool teve algumas chances, isso é óbvio. O Liverpool hoje, se não for o melhor time do continente europeu que está jogando nesse momento, pelo menos na Inglaterra com certeza é. E obviamente que o Liverpool ia ter boas chances, jogando em casa, jogando no clássico. Tem tudo isso, claro que o jogo ia ser aberto para o time do Liverpool, até pela fase do Manchester United também. Mas, colocando tudo isso dentro da balança, até que o Manchester United fez um início de partida bem seguro, conseguiu segurar boa parte das ofensivas
do Liverpool. É bem verdade que em algumas jogadas parece que o Liverpool era uma faca quente e a defesa do Manchester United era manteiga, porque era muito fácil de conseguir superar a defesa do Manchester United. Mas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, 0-0, e assim permaneceu até o final do primeiro tempo. E também por conta do Manchester United, que foi 0-0, porque o Højlund teve uma chance claríssima de gol. O Amad Diallo também teve uma chance boa que poderia ter aberto o placar para o Manchester United ainda antes do intervalo. Não aconteceu, a gente ainda tem esse defeito de perder bastantes gols, né? Defensivamente a gente estava conseguindo se safar, inclusive com uma boa atuação do Onana, né? que falhou aí nesses últimos jogos, mas nessa atuação contra o Liverpool ele foi bastante seguro, como ele havia sido também lá no início da temporada, né? Ele vinha fazendo uma boa temporada, até que deu uma queda vertiginosa nessas últimas rodadas. Nessa partida contra o Liverpool, ele voltou a jogar muito bem, foi um dos melhores em campo, salvando o Manchester United em alguns momentos. E na volta para o segundo tempo, poucos minutos depois, o Manchester United abre o placar. Lisandro Martínez recebe um excelente passe do Bruno Fernandes, que jogou muito bem hoje, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Lisandro Martínez recebe essa bola e chuta com força para vencer o goleiro Alisson, abrindo o placar para o Manchester United em Anfield. O destaque que eu queria fazer desse gol é a comemoração. Tem uma imagem que infelizmente a gente não pode colocar aqui por questão de direitos autorais, mas é uma imagem que é do ângulo reverso, né? O gol foi de um lado e a imagem vem da câmera que está por trás. E mostra assim a torcida do Manchester United comemorando o gol junto com o Lisandro Martínez, né? O gol foi bem do lado da torcida do Manchester United e mostra essa comemoração assim de trás, né? Os jogadores do Manchester United de costa e a torcida de frente. Cara, uma cena linda de se ver, uma cena linda, assim, deveria acontecer mais vezes, né? Esse tipo de cena para o Manchester United, porque a gente merece isso, a torcida merece isso, mas fica o destaque aí no gol do Lisandro Martínez. Quem puder depois recuperar esse gol aí nos vídeos que tem aí da ESPN ou das outras empresas aí que tem direitos autorais, vejam lá, porque de fato é uma imagem muito bonita, essa imagem que eu estou citando aqui, que vem de costa, assim, os jogadores do Manchester United de costa e a torcida de frente, é uma belíssima imagem. Mas a alegria dura pouco, porque alguns minutos depois o Liverpool acaba conseguindo o empate, um gol do Cody Gakpo, uma jogada do lado direito da defesa do Manchester United, né, esquerdo do ataque do Liverpool. O Cody Gakpo acaba saindo livre porque acontece uma bagunça, né? Essa jogada ela iniciou em uma jogada de bola parada, então assim, as peças ali do tabuleiro do jogo ali estavam meio bagunçadas. O De Ligt acaba indo marcar o Virgil van Dijk, que estava ali num posicionamento mais ofensivo naquele momento ali, e deixando a jogada livre, né? O lado do campo ali livre para o Cody Gakpo receber a bola. E aí quando o De Ligt vai marcar o Cody Gakpo, já é na base do desespero, acaba sendo driblado e o Cody Gakpo com tranquilidade dribla o De Ligt e chuta forte, marcando assim o gol de empate do Liverpool. E esse foi apenas o primeiro problema do De Ligt, né? Porque logo depois, né, poucos minutos depois, o gol da virada do Liverpool em pênalti marcado em uma mão do De Ligt. Estava com o braço muito aberto, completamente um movimento completamente antinatural. Pênalti bem marcado para o Liverpool, apesar de que, vou ter que fazer essa reclamação aqui, eu lembro muito bem de um lance Tottenham e Manchester United, que o Christian Romero, zagueiro do Tottenham, abre o braço muito mais do que o De Ligt em um chute, salvo engano, um chute do Garnacho. Ele acaba abrindo o braço muito mais. O árbitro era o Michael Oliver, o mesmo árbitro de hoje, e ele não marca o pênalti. Tá? Ele não marca o pênalti naquele lance lá, mas hoje ele marcou, na minha opinião, um pênalti bem marcado, mas fazendo essa reclamação, porque lá atrás ele não marcou nesse mesmo tipo de lance. Dito isso, cobrança do Salah, o Onana quase pega. Para muita gente ele cobrou mal e o Onana não conseguiu defender, mas uma cobrança forte assim do Salah, apesar de não ter sido tão no canto assim. Não sei, talvez se o Onana tivesse um momento inspirado, ele conseguiria defender aquele pênalti, mas não consigo colocar na conta dele não. O pênalti foi cobrado com força, apesar de não tão no canto. E depois de tomar uma virada dessa, é óbvio que boa parte da torcida do Manchester United, maior parte, acredito eu, já pensava no pior, né? A gente já fica com medo do qual que vai ser a reação psicológica dos jogadores do Manchester United em campo, porque sai na frente, toma virada, toda essa fase ruim que o time está envolvido, enfim, a gente já poderia imaginar aí
que problemas maiores fossem vir, mas não, o Manchester United se comportou muito bem, o time já vinha jogando bem, obviamente não era o melhor jogo do Manchester United da história, claro que não, mas o time vinha se comportando bem, o adversário era forte, jogando fora de casa, uma fase muito complicada do Manchester United contra uma fase muito boa do Liverpool. Tudo isso, quando a gente coloca na balança, como eu já falei aqui, acaba fazendo a gente entender, a gente ver que o Manchester United estava até jogando bem nesse momento. E depois do gol do Salah, que vira o jogo para o Liverpool, o Manchester United manteve essa postura. Não se desesperou, não começou a entregar bolas assim, a todo tempo para o Liverpool, também não se jogou ao ataque de qualquer forma, entregando contra-ataques para o Liverpool, não. O Manchester United até que manteve o mesmo tipo de jogo, o mesmo estilo de jogo que estava fazendo antes, também o mesmo nível de jogo que estava fazendo antes. Então foi uma boa resposta ali, e isso fez até com que o time merecesse de fato o empate, porque o gol do Amad Diallo, apesar de ter sido de uma jogada individual do Garnacho, né, o Garnacho que nesse momento já estava em campo, ele consegue fazer uma boa jogada individual, recebe um bom passe, faz uma boa jogada individual e acha o Amad Diallo ali quase na linha do pênalti, né, para conseguir empatar a partida. O lance foi meio que individual, digamos assim, mas todo o contexto do Manchester United em campo era um bom contexto, estava bem, o time estava conseguindo se comportar bem na partida. Então, de fato, para mim, o gol de empate foi muito merecido. O Manchester United não merecia ter perdido esse jogo aí, pelo que conseguiu construir, mesmo jogando contra a forte equipe do Liverpool. E no final da partida, a gente ainda consegue perder um gol com o Maguire que, olha... Cara, o Maguire fez uma ótima partida, sério. A partida do Maguire foi muito boa. A gente assistindo isso, a gente conseguiu ver, né? Quem assistiu conseguiu perceber que a partida do Maguire foi muito boa, ele foi muito seguro. Os números também mostram isso. Ele ganhou todas as disputas aéreas, as disputas também no chão. Ele teve uma boa porcentagem de ganhos, não errou passes, enfim. Foi uma ótima partida do Maguire. Mas a última bola do jogo, último minuto, o Maguire recebe uma bola dentro da grande área que, assim, qualquer jogador que já jogou campeonato de várzea faria aquele gol. Infelizmente, o Maguire acaba pegando embaixo demais da bola, a bola sobe e a gente acaba perdendo uma chance que seria a chance de ouro para sair com uma vitória em Anfield. Mas, enfim, acho que não dá para esperar muita coisa também do Maguire, né? Apesar da gente querer que ele faça aquele gol ali, tá animado com que ele faça aquele gol, todo mundo que percebeu que era o Maguire já perdeu um pouquinho de confiança, enfim. Não acho que a partida dele seja manchada por isso não, porque ele realmente fez uma boa partida. Poderia ter saído com esse gol e fechado com chave de ouro a boa partida que ele fez, mas é o Maguire ainda, né? Apesar de tudo, ainda é o Maguire. E fazendo uma análise geral da partida, na minha opinião, o Manchester United se portou bem em campo, conseguiu jogar bem contra esse time do Liverpool. A gente sabe que esse time ele tem muitos defeitos, né? Ele tem muitos problemas de elenco de fato, tem muitas posições que precisam de reforços urgentes, tanto porque os que estão lá não resolvem, como também não conseguem jogar nesse esquema tático que o Ruben Amorim está tentando implementar. Mas a gente sabe também que esse time não é para estar onde está. O Manchester United, com esse elenco atual, não é para estar 14ª, 15ª colocação da Premier League, isso não existe. Mesmo que a gente saiba que esse elenco tem muitos problemas e que esse time, de fato, precisa de reforço. Não é para estar em uma posição como essa de Premier League. Então, é por isso que a gente faz esses questionamentos. Por que não é sempre assim? Por que os jogadores não entregam esse tipo de intensidade, esse tipo de entrega mesmo assim, entrega física, entrega técnica nas partidas? Porque só quer jogar contra o Manchester City, contra o Liverpool, só jogo grande? Cara, tem hora que a gente imagina que é coisa de falta de caráter mesmo, porque quando é para jogar contra times grandes, quando é para você enfrentar os melhores jogadores do mundo, você quer ser leão. Quando é para você ter vitórias fáceis e tranquilas contra times que são piores do que o seu, vocês são gatinhos. Então a gente fica com esse tipo aí de questionamento na nossa mente e acaba até irritando a gente quando a gente pensa nesse tipo de coisa. Esse tipo de jogo que a gente fez contra o Liverpool não é para perder para Newcastle, para Wolverhampton, para Southampton, Bournemouth, para nenhum desses, gente. Não perde. Esse mesmo tipo de entrega física, técnica,
tática que o Manchester United teve nessa partida contra o Liverpool, não perde para nenhum desses outros times, com todo respeito aos outros times que venceram o Manchester United e venceram merecidamente. Mas a gente não perde para esses times se a gente jogar o mesmo que jogou nesses jogos contra o Liverpool e no jogo lá contra o Manchester City. A gente sabe disso, mas infelizmente os jogadores ainda não conseguem manter o mesmo nível. Eu não sei, parece que eles entram em campo, parece que eles precisam virar uma chave diferente para jogar contra esses times de nível menor, e isso é um erro absurdo, né? É uma coisa assim que um campeonato de pontos corridos como a Premier League mostra exatamente qual o resultado de você jogar de uma forma contra times bons, times grandes, e de outra forma contra times piores. Individualmente falando, a gente tem que destacar aqui a partida do Ugarte, mais uma belíssima partida do Manu Ugarte, cara que assim, é o famoso pitbull, é o 5, aquele cara que de fato manda no meio de campo. Belíssima partida do Manuel Ugarte. Inclusive, meio campo esse que Ugarte, Maino e Bruno Fernandes precisa ser destacado aqui. Os 3 jogadores, para mim, jogaram muito bem, né? Dos 3, eu gostei mais do Ugarte e do Bruno Fernandes, principalmente o Bruno Fernandes hoje fez uma partida primorosa, né? Além da assistência que ele dá para o gol do Lisandro Martinez, ele também foi um dos comandantes, foi inclusive o jogador que mais criou chance de gol nessa partida foi o Bruno Fernandes. Então, assim, uma belíssima partida do Bruno. O Amad também jogou bem, claro, mas eu tô falando dessa trinca de meio campo aqui, porque o Amad é mais atacante, né? Mas nessa trinca de meio de campo aqui, Bruno Fernandes, Ugarte e Kobbie Mainoo, para mim foram muito bem. Dos 3, o Mainoo foi o que foi um pouco pior, assim, dos 3. Mas ainda assim, teve uma partida ok. E, infelizmente, a gente teve as nossas falhas defensivas, né? São de praxe, mas hoje foram mais individuais. Porque no primeiro gol o De Ligt acaba errando o jogador que ele deveria marcar, ele acaba marcando o Van Dijk e não ficando num posicionamento que ele poderia ter tido ali melhor naquela jogada, acaba dando mais espaço para o Cody Gakpo. É claro que quando a gente fala de falha defensiva, normalmente não é só um jogador que falha, né? O Mazraoui poderia ter feito coisa melhor, talvez o Ugarte poderia ter feito coisa melhor, mas fica mais na conta do De Ligt porque ele acaba errando o jogador que ele deveria marcar e o espaço fica nas costas dele e depois ele ainda é driblado, né? Então, assim, fica muito na conta do De Ligt. E depois de uma jogada de pênalti, uma jogada infeliz do De Ligt, estava com o braço muito aberto, não deveria estar com o braço daquela forma, a bola acaba pegando nele e aí mistura o azar com a incompetência e acaba, infelizmente, dando essas oportunidades para os adversários e que o Liverpool conseguiu converter nas 2 vezes que o De Ligt falhou com mais clareza. Como eu já disse, eu faço uma boa avaliação em geral assim dessa partida do Manchester United contra o Liverpool. Achei que o time soube se portar bem apesar de tudo, apesar de todo o contexto que era muito ruim para o Manchester United, uma sequência aí de derrotas consecutivas, o Liverpool vindo muito bem na competição, um jogo fora de casa, a torcida já criticando bastante o trabalho do Rubem Amorim, criticando o elenco e acaba dando uma boa resposta aí, que sai com empate, sai com 2-2, um ponto importante dentro de todo esse contexto que eu citei e que poderia até mesmo sair com uma vitória se não fosse as falhas defensivas individuais do De Ligt, se não fosse o gol perdido pelo Højlund, o gol perdido pelo Maguire, que é o que fica mais marcado, não tem como, porque foi a última bola do jogo ali. Mas, enfim, no geral, uma boa partida do Manchester United e que nos dá aí uma esperança de que as coisas podem começar a se encaixar de fato, porque, como eu já falei, o Rubem Amorim parece que escolheu o seu 11 inicial, parece que já percebeu qual o esquema que ele vai poder jogar, pelo menos o que ele confia mais. E isso já dá uma espécie de norte para o trabalho. Você vai precisar melhorar aquilo dali e não ficar testando jogador por jogador para ver o que vai resolver. Inclusive, foi uma crítica que eu já fiz aqui, que para mim ele já estava testando demais, já estava rodando demais o elenco. Agora não, ele repetiu uma formação e agora ele precisa melhorar essa formação. Eu acho que é um passo a mais rumo a um bom desempenho do Manchester United com mais frequência, né? Não só nesses jogos contra Manchester City e Liverpool, mas com mais frequência o time conseguir ter esses bons desempenhos aí. E você, o que achou dessa partida? Você, assim como eu, também já estava esperando um desastre e acabou sendo surpreendido com uma boa exibição do Manchester United e com um empate que pouquíssima gente estava esperando? Comenta aí, seja sincero aí no comentário, seja sincero.
de fato o que você pensava antes do jogo e qual é o seu sentimento agora depois desse empate aí em 2-2 lá em Enfield. Mais uma vez, convido vocês para participarem do nosso grupo VIP, assim como eu já falei lá no início, é o lugar onde a gente se encontra com o torcedor, onde tem essa interação maior e é também uma forma de vocês ajudarem o projeto Man United BR. Outra forma de vocês ajudarem também é através do clube de membros aqui no YouTube. Você que está no YouTube aí, que está pelo computador, vai ter uma barrinha com o nome Seja Membro, é só você clicar lá e aí você vai ter acesso a 3 planos diferentes, com benefícios diferentes também, que é uma forma de vocês estarem apoiando o nosso projeto para que a gente traga cada vez mais conteúdo aqui. Se você está vendo pelo celular ou pela TV, depois vai lá no computador e dá uma olhada por isso, que aí isso de fato ajuda bastante a gente aqui no canal Man United BR. E também vocês podem conhecer a nossa loja, visite a loja Man United BR. São mais de 50 produtos exclusivos para o torcedor do Manchester United aqui no Brasil. Tem boné, tem caneca, tem camisas masculinas, femininas, infantis, enfim. É uma gama de produtos lá pensados para você que é torcedor do Manchester United aqui no Brasil. É só você ler o QR Code que está na tela ou clicar na descrição aqui deste vídeo para vocês visitarem a loja Man United BR. E claro, não se esquece, se inscreve aqui no canal do Man United BR, deixa a sua curtida neste vídeo e comente, deixa a sua opinião, deixa a sua análise, sua crítica, enfim, fique à vontade, a casa é sua. E isso é muito bom para a nossa interação, mas também é muito bom para o nosso engajamento, porque aí o YouTube entrega os nossos vídeos para mais gente ainda. Tudo que eu falei antes ajuda muito a gente no projeto Man United BR, né? Clube de membros, grupo VIP, loja, tudo isso ajuda bastante. Mas se você puder só clicar no curtir deste vídeo, comentar, deixar sua opinião e se inscrever no canal, além de, claro, compartilhar com seu amigo torcedor Red Devil, isso já é o suficiente, já deixa a gente contente demais. E eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês, lembrando que nesta semana o Manchester United não joga. Então é a primeira vez que o Ruben Amorim vai ter uma semana inteira de treinamentos, né? Vamos ver aí se ele vai conseguir melhorar esse esquema tático dele, essa formação que ele vem mostrando aí que tem mais confiança. Pode ser que isso ajude o Manchester United a entrar nos trilhos de vez, porque apenas no próximo domingo o Manchester United enfrenta o Arsenal em jogo da FA Cup. Então assim, vai ter esse espaço aí de treinamentos para o Manchester United. Importante, tá? Importante porque o Manchester United vem numa sequência muito grande de jogos, um jogo atrás do outro. Toda semana é jogo final de semana e meio de semana. Dessa vez vai ter aí uma semaninha para trabalhar aí até o próximo jogo, que é mais um jogo, né, que promete muitas dificuldades, porque é um jogo contra o Arsenal e um jogo decisivo de FA Cup. Então vamos aguardar. É isso, um abraço para vocês e valeu!